A gente olha para o Banco ABC Brasil e a gente vê um pequeno crescimento no ano, mas quando a gente compara com o trimestre anterior, uma queda forte de mais de 16%. A rentabilidade despencou e as receitas com o banco de investimentos derreteram. Mas e aí, hein, pessoal? Será que a lua de mel com ABCB4 acabou? Ou será que a gente está deixando passar uma grande oportunidade por aí? Hoje, a gente vai abrir a caixa preta do primeiro resultado do trimestre de 2026 do banco. Eu vou ler esse balanço de cima a baixo aqui com vocês e te explicar o que os números estão escondendo, sem aquele economia, sem aquele linguajar complicado. Fica comigo até o final, porque o rumo que a diretoria desse banco está tomando pode ditar o futuro do valor das ações do Banco ABCB4. Antes da gente seguir aqui com o relatório, eu preciso trazer um contexto rápido. O ABC Brasil, ele não é um banco de varejo, desses aí que a gente vê na esquina e que a gente consegue entrar lá e abrir uma conta. Ele é um banco de atacado, ele é focado em médias e grandes empresas também. Uma curiosidade muito legal e que pouca gente sabe, e que está inclusive lá no finalzinho do documento, bem na parte de composição acionária, o controlador do ABC Brasil é o Arabi Banking Corporation. Ou seja, ele é um banco com um DNA do mundo árabe. Ele é focado em lidar com um grande volume de dinheiro de corporações. Agora, começando a olhar aqui para o documento, bem nessa primeira página aqui, na parte de destaques do período, tem algo que chama atenção, que é o lucro líquido. O lucro líquido ele atingiu 230,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, isso comparado com a mesma época, né, do ano passado, ele teve um crescimento de 2,1%. Só que, se a gente comparar com o trimestre anterior, né, o último trimestre de 2025, a gente tem uma queda aqui de mais de 16%. E voltando aqui acima, a gente vê o ROAI, que é o retorno sobre patrimônio anualizado. E o que é isso? Isso é quanto que o banco ele consegue gerar de lucro para cada R$ 100 que nós, acionistas, colocamos lá. Ele ficou em 13,5%. Isso aqui, gente, foi uma queda dura do Banco ABCB4. Mas aqui vai a minha opinião, sincera, tá? No primeiro momento, quando a gente olha para esse número, a gente realmente toma um susto. Mas quando a gente entende a explicação da diretoria, a gente acaba descobrindo que esse primeiro trimestre, ele é naturalmente mais fraco. Além disso, tem um outro ponto aqui que é importante, que o banco, ele aumentou a sua reserva de dinheiro para cobrir possíveis calotes de clientes. E lá no vídeo que eles até deixam no site de relações com investidores, quando eles trazem esse ponto, eles apontam para a gente que isso também foi até uma preocupação com o cenário da economia aqui no Brasil. E isso, né, acaba machucando esse lucro que a gente vê aqui na tela. Mas, de certa forma, ele também acaba protegendo o banco de surpresas amanhã. Mas, bom, eu prefiro ser sócio de uma empresa com esse tipo de gestão um pouco mais conservadora do que uma que vai escondendo os riscos para mostrar um lucro inflado, entende? Agora, olhando aqui a margem financeira, a gente percebe que a máquina principal do banco tá voando. A margem financeira gerencial, ela chegou a 647,8 milhões. Isso aqui só no primeiro trimestre de 2026. E isso representa um crescimento de 14,3%. Isso comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Já a NIM foi de 4,1% ao ano, o que representa uma expansão de 34 pontos base em relação ao primeiro trimestre de 2025. Agora, vamos traduzir isso aqui para o português claro. O NIM, ele é basicamente o motor do banco. É a margem de lucro líquida que ele tira entre o dinheiro que ele capta no mercado e os juros que ele cobra de quem pega emprestado. E qual que é a minha leitura olhando para isso daqui? Mesmo com o lucro, né, final caindo no trimestre por causa das reservas preventivas, a operação de crédito principal do banco está extremamente saudável e crescendo, né, de ano para ano. Então, assim, a capacidade deles de fazer dinheiro com juros melhorou. Avançando aqui, né, para a carteira de crédito, a gente vê que eles encerraram o trimestre em 54,4 bilhões de reais. E isso representa um crescimento de 6,3% nos últimos 12 meses. Pessoal, e aqui tá a grande sacada de mestre deles para o futuro. Por quê? Porque eles dividiram os clientes por tamanho. Então, o segmento Large Corporate, que são os tubarões e corporações gigantescas, cresceu 9%. Mas os segmentos Middle, que são as empresas de médio porte, explodiu e cresceu 24,5%. E por que eu gosto muito dessa estratégia? Porque essas empresas gigantescas, elas têm muito poder de barganha e acabam espremendo os bancos nas negociações, deixando o lucro, né, o spread, bem magrinho. Então, ao focar nas empresas de médio porte, o ABC ele consegue cobrar taxas de juros
um pouco melhores e aumentar a sua margem. É uma estratégia muito inteligente. E aí você, de uma forma muito justa, vai me perguntar, mas espera aí, emprestar para empresas menores não é mais arriscado e aumenta a chance de calote? E é aí que a gente vai descer lá para a seção de qualidade de crédito. As operações com atraso de mais de 90 dias, a nossa famosa inadimplência, ficou em apenas 0,5% de toda a carteira. Pessoal, isso é 0,5%. E o índice de cobertura, que a poupança que o banco faz para cobrir quem não paga, é de 447%. Ou seja, para cada R$ 1 de cliente atrasado, o banco ele tem R$ 4,47 guardado no cofre. Uma pausa rápida. Encontrar um banco aqui no Brasil com a economia e a taxa de juros do jeito que estão entregando, né, numa inadimplência quase inexistente de 0,5%, gente, isso é encontrar uma agulha no palheiro. E só um ponto. Se essa informação mastigada já abriu sua cabeça sobre a qualidade do Banco ABC, deixa aí o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Dá um trabalho gigante ler dezenas de páginas para trazer para vocês só o filé mignon, para você de graça. Então, deixa o like aí, me dá uma força. E bora continuar aqui nossa análise. Seguindo a leitura, a gente tem aqui, né, a base de capital. E olhem só, o índice de Basileia encerrou o primeiro trimestre em 15,9%, que teve uma redução de 41 pontos em relação ao trimestre anterior, mas assim, 15,9% é muito bom. Descendo a tela, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que é uma dor de cabeça nesse relatório, que são as receitas de serviço. Elas caíram quase 30% contra o último trimestre, puxadas para baixo pela linha de banco de investimento, que desabou 57%. Como vocês podem ver aqui, o banco, pessoal, ele ganha muito dinheiro ajudando as empresas a emitir dívidas no mercado de capitais. Eu até dei uma lida na transcrição lá daquela reunião que tiveram lá de resultados com a diretoria, e eu vi que o CEO, ele foi muito claro. Em janeiro e fevereiro, esse mercado, ele estava uma maravilha. Em março, o humor da economia deu uma azedada. A expectativa de juros, ela mudou e os preços desabaram. Com isso, o mercado, ele simplesmente deu uma congelada. No meu ponto de vista, isso foi um tropeço conjuntural e algo passageiro, sabe? Não algo que foi estrutural. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, assim, o mercado financeiro é volátil, né? E logo, essas emissões de dívidas, elas voltam a acontecer. Vamos descer aqui, vamos ver o que tem. Tem uns gráficos legais aqui embaixo. Aqui ele traz esse gráfico de barras, né? Do lucro líquido recorrente, que é aquele ponto que a gente comentou lá no início. Então, comparado com o trimestre anterior, né, teve uma queda aí de 16,4%, mas comparado com o mesmo primeiro trimestre de 2025, teve um aumento ali, um crescimento de 2,1%. Agora vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui de receitas. A gente já comentou sobre ele lá em cima, né, lá naquela primeira página do relatório. Mas assim, pessoal, pensem nesse gráfico como se ele fosse tipo um termômetro do faturamento do banco. Se a gente comparar, então, né, esse começo do ano de 2026 com o começo do ano lá de 2025, o banco ele até mandou bem, ele viu esse faturamento subir 10%. Ele saiu de 669,3 milhões para 736,3 milhões. Então, a gente tem a parte grande, azul, que é o lucro que o banco ganha emprestando dinheiro, que é a margem financeira, e tem a parte marrom menor, que vem das tarifas de serviço cobrada dos clientes. Galera, agora dê uma olhada aqui nessa parte de indicadores da carteira de crédito expandida por segmento. Vocês vão notar que o número total de empresas clientes do Banco ABC vem caindo trimestre após trimestre, fechando o começo de 2026 com 4.525 clientes corporativos. E isso representou uma queda de quase 7% em um ano. Daí, à primeira vista, você pode pensar o seguinte: uai, mas o banco, se ele está perdendo cliente, isso é ruim. Mas calma, porque aqui vem o pulo do gato e é uma grande sacada estratégica. Essa queda, ela foi de propósito. O próprio banco, ele explica que eles adotaram uma maior disciplina para aceitar os clientes. E num bom português, sabe o que isso significa? Que eles decidiram fechar a torneira para cliente de maior risco. Então, em vez de emprestar dinheiro para qualquer empresa para tentar crescer a qualquer custo, o ABC, ele preferiu focar naquelas empresas maiores, mais sólidas e que têm um relacionamento comercial mais forte e seguro com o banco. Se vocês olharem essa tabela que está logo aqui mais embaixo, vocês vão ver que ela está dividida aqui, né, em Large Corporate, Corporate e Middle. Aqui embaixo ele até explica, ó, Middle e Corporate com receitas anuais entre 30 milhões de reais a 500 milhões de reais e 500 milhões de reais a 4 bilhões de reais, respectivamente. Então, assim, né, gente, a gente está falando de empresas com uma receita muito alta. Mesmo sendo middle, a gente sabe que não é tão middle
assim, né? Mas mais pro mundo dos bancões é isso aí. Olhando aqui para a tabela, dá para ver que o número de clientes gigantes até subiu de 390 para 414, enquanto o banco ele deu uma segurada nas outras categorias. Na prática, o banco ele preferiu ter menos clientes, mas clientes que trazem menos dor de cabeça e pagam as contas em dia. Em tempos de mercado incerto, menos pode ser mais para proteger o dinheiro do banco e, consequentemente, o nosso dividendo também. Então, resumo da ópera, né, pessoal? O primeiro trimestre de 2026 do Banco ABC foi aquele clássico feio por fora, mas bonito por dentro. O lucro, né, deu uma caída no primeiro trimestre, mas isso por causa de uma reserva de dinheiro por preocupação do banco e porque o mercado de capitais deu uma travada agora em março. Mas o coração do banco, que são os empréstimos, está acelerando. A inadimplência ela é quase nula e o foco também nos clientes certos promete bons lucros. Na minha visão, a casa tá arrumadinha, tá segura. Mas lembrando, né, pessoal, essa análise que eu tô fazendo, ela não é uma recomendação nem de compra nem de venda. É só uma análise que eu tô fazendo porque eu tenho ações do Banco ABCB4. Mas me diz você aí, você concorda com essa minha opinião? Ou você tá achando que o banco ainda tá muito incerto, tá muito inseguro ainda para você começar a investir nele? Me conta se esse banco já faz parte da sua carteira ou você tá só de olho? Comenta aqui embaixo que eu quero saber da sua opinião. Só reforçando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande abraço, bons investimentos, até o próximo vídeo.